A vitória está sobre a sua vida. Os milagres de Deus, o sobrenatural virá sobre você. Deus vai te surpreender. Deus vai mudar o rumo da sua história. Deus não te fez para sofrer, para viver uma vida de fracasso, de derrotas. Deus te chamou para você ser mais que vencedor. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Deus tem o prazer de te abençoar, de fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Acredite no sobrenatural de Deus sobre você. Deus vai mudar o rumo da sua história. Aleluia. Deixe seu nome nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Queremos pedir o favor de Deus sobre a sua vida. Temos o prazer de abençoar você, a sua casa, a sua família. Deus vai te abençoar. Partilhe essa mensagem com alguém também. Seja você um canal de Deus. Deus vai te abençoar. Deus tem guardado, reservado para você coisas grandes, coisas que você ainda não pode entender, que você não pode ver. Talvez agora, no meio à dificuldade que está enfrentando, em meio a grandes problemas que te desafiam dia após dia, coisas que parecem impossíveis de você vencer. Talvez as dificuldades estejam te apertando, te assolando. Você não entende, você ora, você jejua, você clama a Deus. Porém, parece que as suas orações não são respondidas. Deus vai te dizer para você que você deve confiar nele. Você deve descansar nele em todas as circunstâncias. Um exemplo disso na sua vida é como Deus fez com Daniel, quando ele foi lançado nas covas dos leões, aonde o seu problema, a sua adversidade, o seu gigante lhe cercava por todos os lados, aonde ele não tinha mais alternativa. Ele não tinha como fugir, como correr, pois não tinha saída visível humanamente falando. Não havia o que ele fizesse fisicamente. Talvez você esteja enfrentando uma situação como a de Daniel, que ali cercado pelas suas adversidades, cercado pelos seus problemas, pelos leões que te cercam, você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde correr, como agir. Parece que tudo está contra a sua vida. Parece que os problemas te assolam de tal maneira que você só vê a adversidade em sua frente. Você não consegue ver nada além daquilo. Você já parou para imaginar se Daniel tivesse somente, naquele momento, se desesperado em meio à sua adversidade, ficado em pranto, em desespero, tentasse correr, fugir? Com certeza, não teríamos um relato dele de fé na Bíblia, pois certamente ele teria sido devorado pelos leões. Certamente ele seria, assim como várias pessoas já se enfrentaram com uma fera dessa e não sobreviveram para contar a história. Ele seria mais um desses. Mas Daniel, em meio àquela adversidade, aquele problema tão grandioso que estava sobre ele simplesmente ignorou os fatos do lado. Simplesmente ele deixou de lado e somente olhou para Deus. Olhou para o que Deus poderia fazer em sua vida. Você deve fazer da mesma maneira. Você deve olhar apenas para Deus, não olhar para os seus problemas, as suas adversidades. Você deve, sim, olhar para Deus, que vai trazer a solução para a sua vida. Não se preocupar com as coisas que te cercam e te assolam. Você deve se preocupar somente em agradar a Deus, tocar o coração de Deus, deixar que os problemas que estão te assolando, deixar todas essas coisas de lado. Você deve fazer isso. Não será tão fácil fazer isso. Parece muito simples falar dessa maneira,
Mas Daniel nos ensinou esse exemplo. Não foi fácil para ele também olhar apenas para Deus e confiar na vitória, sabendo que era iminente ali a sua derrota em meio àqueles leões. Mas a fé que ele tinha em Deus, a fé dele naquele momento foi provada. Você, se quer viver uma vida de fé, uma vida de vitória, uma vida cheia dos milagres de Deus, a sua fé vai ser provada também. Não pense que para você alcançar coisas grandes, você não precisa passar pelas coisas pequenas. As coisas pequenas vão te levar a maiores experiências e vai chegar momentos que você vai enfrentar coisas grandiosas, mas é porque a sua vitória também será grandiosa. Quanto maior for o seu obstáculo, maior a sua luta, maior será a sua vitória. Talvez você não veja nesse momento, mas Deus quer que você olhe somente para Ele, que você tenha uma fé fundamentada 100% em Deus, uma fé firmada nele, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você deve confiar, você deve profetizar em meio à sua adversidade que Deus é com você. Não fique preocupado com as coisas que estão para sobrevir no dia seguinte. A Bíblia vai dizer para você que não se preocupe com o dia de amanhã. Em outras palavras, ela quer dizer para você: não se preocupe com os seus problemas, com aquilo que te aflige. Quando você coloca a sua atenção, o seu foco no seu problema, você não consegue olhar para a grandiosidade de Deus. Se Daniel tivesse feito assim, olhado para os leões naquele momento, talvez o seu fim tivesse sido também sob maneira vindo sobre ele. Mas ele resolveu olhar para Deus. Ele resolveu simplesmente olhar para Deus. Ele sabia que a vitória dele viria. Ele sabia que Deus ia tirá-lo dali. Este é um exemplo que devemos seguir em nossas vidas. Talvez você não tenha entendido ainda como fazer isso com os seus problemas, mas você deve agir da mesma maneira que assim como Daniel fez. Olhar para o seu Deus, olhar para a sua vitória. Talvez você não veja Deus fisicamente. A Bíblia vai dizer que talvez Daniel não tenha visto Deus fisicamente com ele. As pessoas de fora até poderiam ver, mas talvez Daniel não enxergasse fisicamente, mas pelos olhos da fé ele enxergava. Pelos olhos espirituais, ele via ele com certeza com a sua vitória, Deus o livrando. Talvez o seu problema que te assola nesta hora, você não veja a solução, mas você deve começar a fazer como Daniel, contemplar a sua vitória, contemplar o seu milagre. Se você olhar somente para as suas adversidades, como Deus vai agir através da sua fé? A fé é você ver o invisível, ver o impossível. É você a contemplar agora, começar a louvar a Deus pelo seu milagre, pelo sobrenatural que Ele tem sobre você. Deus vai realizar muito mais, além do que você pensa ou imagina. Acredite, confie em Deus, veja a sua vitória, comece a planejar como será a sua vitória. As pessoas lhe aplaudindo, comece a ver pelos olhos espirituais as pessoas te contemplando, dizendo como foi grande a sua vitória. Ao invés de você começar a ver na sua mente o problema te assolando, pensando negativamente sobre se não der certo agora, você passando por tamanhas apertos, tamanhas dificuldades, ao invés de você contemplar essas coisas que são opostas à fé, são o medo que vai vir sobre você. O medo é natural, mas você deve vencê-lo. Você deve parar de temer o mal, pois a Bíblia vai dizer para nós que Jó só foi destruído, tudo em sua vida foi arrancado porque ele temeu o mal. Então não tema o mal, acredite no poder de Deus, confie que Deus vai fazer na sua vida muito mais além do que você pensa ou imagina. Comece a louvar, a planejar a sua vitória. E Deus vai trazer um milagre sobre você.
Ele vai trazer o sobrenatural sobre a sua vida. Acredite, dê graças a Deus, porque a sua vitória é certa. Aleluia. Vamos orar? Pai, eu quero te dar graça nessa hora, te louvar por cada vida que aqui está. Vidas que estão precisando de um milagre sobrenatural. Pessoas que não sabem o que fazer, que não sabem como vencer essa adversidade. Mas eu quero lançar uma palavra de fé profética sobre cada vida. Lançar uma palavra de autoridade, dizendo que Deus já tomou, que Deus já decretou a sua vitória. Que nesta batalha vocês não vai ter que lutar, porque o Senhor já está pelejando pela sua vida, está lutando. E quando o Senhor entra na batalha, a vitória é certa. Comece você a louvar a Deus, a bendizer a Deus, porque Deus tem um milagre para a sua vida. Pai, eu quero pedir que o Senhor entre com a providência, que o Senhor mova o sobrenatural. Toque nos corações, nas vidas e traga o sobrenatural sobre cada um. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e que nesta hora o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo segundo a fé de cada um. É por isso que eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço neste momento, porque eu sei que a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém.